TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Estamos iniciando o programa cultural Cordel e Viola. Domingo passado nós tivemos aqui Moreira de Acopiara e o meu amigo Luiz Ademar. E Moreira está voltando hoje, mas nós temos aqui de Deus Salles, Lucarocas e Moreira de Acopiara. Esse trio aí, há quase 30 anos, tem laços de poesia, né? Moreira e Lucarocas são primos, mas de Deus. Olá, meu amigo. Bom dia, meu querido Paulo de Tarso. Satisfação de estar no seu programa, que é uma beleza. Pois é, novamente, né? Voltando aqui pela segunda vez. Lucarocas, olá. Paulitaço, mais uma vez, né? Com prazer. E eu acho que hoje você conseguiu fazer uma coisa que muita gente gostaria de fazer, que era reunir realmente esse trio que é de Deus Salles, Lucarocas e Moreira de Acopiara. Moreira. Bom dia, prazer imenso estar aqui. Lembrando que já faz quase 30 anos que a gente se conhece, né? São muitas andanças, Brasil afora, muita caminhada e muitos versos. Que bom. De Deus, esse mundo da poesia, ele permite exatamente essas amizades. Como é trabalhar, conviver, recitar ao lado de Lucarocas e Moreira? São dois amigos decentes, pessoas com as quais temos grande afinidade. Quer dizer, são quase 3 décadas de relação, de amizade, de poesia, e já percorremos vários estados deste país imenso e várias cidadelas e vilas e interiorzão, a gente derramando os nossos versos para essa gente que é adepta da poesia genuína, da poesia mais verdadeira, a poesia popular nordestina. Que bom. E você, Lucarocas, como é que se sente ao lado dessa dupla aí, você formando o trio? Na realidade, eu me sinto pequeno diante de meus dois grandes, né? Porque o que acontece é que quando eu comecei a caminhar nessa literatura, a minha literatura era uma literatura, digamos assim, uma literatura romântica, uma literatura meio desmetrificada, né? De Deus continua dizendo isso já a partir de Juarez Leitão, que dizia que eu perseguia a rima e a métrica. E uma vez eu estando em Camusim, aí alguém disse, você tem que conhecer um poeta maravilhoso. E esse poeta maravilhoso era de Deus Salles. E a partir daí a gente se firmou uma amizade que estamos aí até agora. E você, Moreira, como é trabalhar com essa dupla? A gente gosta de trabalhar com parceiros, né? Eu bato muito nessa tecla. E é muito bom trabalhar com de Deus, porque além de bom poeta, é bom amigo, é companheiro, é parceiro, é fiel nas horas todas. E o Lucarocas nem se fala, meu primo, né? Nós crescemos juntos. Interessante é que durante muito tempo nós convivemos sem saber que tínhamos a mesma paixão, né? Ele sem saber que eu gostava de cordel, de poesia, e eu sem saber dessa paixão dele. E de repente, aqui um poema meu, aqui, rapaz, eu também escrevo, olha aqui. Aí foi que a gente se despertou para esse universo. Dos três aí, quem é que tem assim alguma história pitoresca desses encontros, dessas andanças poéticas? Todos nós temos, né? Eu me lembro que eu lancei um livrinho chamado Natureza, Paz e Poesia, um bolsa-livro, na verdade, e o Lucarocas, um outro chamado Liberdade em Carta Aberta. E viajamos por esse Brasil afora. Levamos um monte de livro, voltamos sem nem um centavo, mas a gente riu, se divertiu, vendeu, gastou, e foi uma maravilha essa viagem. Você, Lucarocas? O que eu acho interessante é que quando eu encontrei de Deus, a gente fazia quase que um júri paralelo nos festivais de poesia de Camusim. E aí quando terminou, no último dia, a gente comentando, isso acho na Rádio União, né, com o Inácio Santos, então ele começou a perguntar quem fazia o quê, né? E aí quase sempre quando eu ia, eu andava com meu livro na mão. E aí pediram para eu dizer um verso, e nessa época eu não sabia nada de verso. E diante disso eu ficava no encantamento, porque o de Deus Salles já enchia meus olhos e minha vontade, assim, naquela inveja gostosa. Eu digo, como é que ele diz tanta coisa bonita, como é que ele decora? E aí, observando de Deus Salles, eu comecei também na missão de tentar aprender alguns versos.
Então, essas histórias, né, de encontro de muito tempo também nos fortalece, né? Também nos faz aprendizes e hoje até mestre de alguns outros. Moreira. E eu o que mais admiro no de Deus é o bom humor. Ele é muito sério, né? E muito tranquilo, mas tem umas histórias maravilhosas aí, umas tiradas muito boas, que não dá para contar aqui porque são muitas e algumas até longas. E o Lucarocas também, além do bom humor, a acolhida de sempre. Então são muitas histórias que os dois têm para contar. Pois é, você fez algo aí desse encontro, vai ler aqui para nós aqui, né? Nós, inclusive, vamos mostrando aí algumas imagens, mas você vai fazer a leitura de uma homenagem a esse encontro, né? Esse encontro, ele mereceu esse seu registro através da poesia. É porque recentemente houve na cidade de Ipueiras, na casa da poeta da linha Catunda, que mora no Rio de Janeiro e tem um espaço maravilhoso em Ipueiras, houve o 5º encontro dos poetas, dos cordelistas aqui da região, uma coisa maravilhosa. Veio gente do Rio de Janeiro, o presidente da ABLC esteve, Nossa, o Gonçalo Ferreira. Gonçalo Ferreira da Silva, de Deus, eu, o Lucarocas, e muita gente que veio do Crato, do Juazeiro, Barbalha, de todos os lugares aqui do Ceará. E antes de ontem eu passei uma tarde meio que sem ter muita coisa para fazer, aí rabisquei, comecei a escrever lá umas coisas, aí eu fiz aqui alguns versos falando desse encontro e de nós três. Na companhia singela de 2 amigos fiéis, eu fui visitar aquela para quem dou nota 10. Em Ipueiras chegamos e por ali encontramos alguns fãs dos versos meus e dos elevados níveis de 2 poetas incríveis, Lucarocas e de Deus. Ali da linha Catunda, poeta e anfitriã, simples, alegre, fecunda e da qual sou muito fã, nos recebeu com abraços, fortaleceu nossos laços, falou de invernos e brocas e me disse, saiba que é bom ver aqui você com de Deus e Lucarocas. Depois nos apresentou alguns que eu não conhecia e de fato começou nossa festa de alegria. E ela disse, estou feliz porque perto de Ademar Muniz, que aqui nos fortaleceu, depois com um riso na cara, só pensou no melhor para de Deus, Lucarocas e eu. Recitamos poesias, vimos apresentações, escutamos cantorias nas melhores condições, fizemos muitos contatos, ouvimos alguns boatos, fomos atrás de fofocas, pensamos nas diretrizes e regressamos felizes, eu, de Deus e Lucarocas. Paulo de Tarso, que veio da região de Tauá, não pôde ir ao passeio melhor de todo o Ceará, mas pôde reunir 3 amigos bons dessa vez para conversas e trocas. Paulo, em quem muito confio, se alegra ao lado do trio, eu, de Deus e Lucarocas. Em tão bonito lugar, cumprimos nosso papel com o intuito de deixar muito mais forte o cordel. Nossos agradecimentos por tão marcantes momentos mando nesses versos meus, por sinal os derradeiros, com o aval dos companheiros Lucarocas e de Deus. Eita. Bonito, poeta. Parabéns, poeta, valeu, né? Foi que maravilha, né? Então, é esse encontro, né? Essa poesia que tem feito disso. De Deus, você, além de poeta, é um homem de rádio, de revista. Como é que tem sido essa sua trajetória dentro do rádio? Como é e também voltado um pouco para o jornalismo? Meu caro Paulo de Tarso, eu sou uma pessoa extremamente feliz, me considero assim, porque é privilégio nessa seara tão disputada a gente sobreviver da palavra e da escrita. E eu, graças a Deus, vivo muito bem da palavra e da escrita. Ultimamente, o mais
da escrita, porque nós conduzimos uma revista que já é consolidada aqui no estado do Ceará, a revista Gente de Ação, que há 18 anos, quando lancei o primeiro número, meia dúzia de amigos acreditaram e muitas dezenas diziam que não passava do segundo número. E nós já estamos no número 159. Isso é grande mérito, porque nós iniciamos com os primeiros meses a edição bimestral. E agora nós, em poucos meses, já passamos a mensal e a gente vem mantendo com regularidade. Uma qualidade impecável, um belo projeto gráfico, com colunistas do nível de Juarez Leitão, Dimas Macedo, Aurora Miranda Leão, Zacarias Bezerra de Oliveira, Frei Hermínio Bezerra, Barros Alves, enfim, nós temos uma pleiade de iluminados, prosadores, poetas e articulistas da melhor cepa aqui do Ceará. Então, se consiste num privilégio a gente tocar. E quanto à produção literária, que já fico com menos tempo para isso, mas a gente vem produzindo pelo menos um livro por ano, um CD a cada 2 anos, e fora as coisas que a gente faz e não reúne em livro. De Deus, você é da época do rádio, do início da sua carreira, da sua trajetória, aquele rádio do dial, né? Você tinha que ter o seu aparelho ali para sintonizar. Hoje o rádio ele ficou muito fácil, né? Você está lá em São Paulo, está lá em Nova York, está lá no Japão, você tem acesso ao de Deus está no ar aqui, eu vou escutar o de Deus Salles, quer dizer, essas facilidades da internet, né? Mas qual a saudade que você sente daquele rádio tradicional? Paulinho, na verdade, a saudade que a gente sente era a valorização maior que o profissional tinha. Quando chegávamos a uma comunidade rural, rapidamente se formava um grupo ali de 100, 200 pessoas para conhecer o comunicador. E lá pediam para a gente contar causos, recitar versos. Hoje essa coisa já não tem mais. A invasão dos grandes meios de comunicação, ela vai descaracterizando a linguagem, os modos de vida das pessoas, e isso vai perdendo o seu valor. Você chega, por exemplo, na mais singela casa do interior, ainda tem os mais antigos que não estão na novela, ainda batem papo com algumas pessoas, mas na maioria estão vendo as telenovelas e quando a gente fala eles se sentem incomodados, não são indelicados, mas você percebe que eles gostariam mesmo de assistir a novela. Então sinto falta disso aí. O rádio era mais respeitado, mais valorizado, mas continua sendo um grande meio de comunicação e também não sou imbecil para dizer que não é grandioso esse momento agora que as grandes mídias invadem o mundo. Nós precisamos, elas também facilitam a nossa comunicação e o nosso modo de sobrevivência. Contava uma história, eu gostaria até que você confirmasse, de que você estava num programa lá na Rádio Educadora de Crateús e uma senhora chegou para botar um aviso e perguntou quem era que ia ler o aviso, né? Era esse rapaz aí, ela pediu como é que foi essa história realmente. Digamos que fosse assim, atenção, localidade de Graça, atenção, Terezinha Rodrigues. Joana Alcanfor está avisando que foi ao médico, mas amanhã tem que receber o resultado dos exames. Portanto, só irá amanhã à tarde. Aí ela veio e disse, moço, fale mais alto que daqui lá é longe. Lucarocas, o seu projeto de poesia, né? Inclusive nesses últimos 5, 6 anos, né? A Mala, né? Aquele projeto da Mala, um pouco de humor, um pouco de poesia. Como é que o Lucarocas tem também se destacado nesse campo do recital, nesse campo? Você agora também está partindo para levar informações educacionais através do cordel. Como é que está essa vida do Lucarocas dentro dessa poesia? Inclusive, andando direto. A gente está aí fazendo alguns trabalhos, mas eu queria pegar a deixa aí de Deus, a questão de rádio, porque eu fiquei muito encantado quando eu estive lá em Camusim, sempre que a gente vai lá é recebido pelo Inácio Santos, e eu, na minha inocência, não sabia a dimensão que era o rádio, né? E Camusim tem muitos barcos e pescadores, aquela coisa. E aí o Inácio dava aquela mensagem ali e passava para o rádio, né? O rádio mesmo. E eles se comunicavam entre si. E isso aí eu fiquei no encantamento de perceber que o nosso trabalho, através do rádio, ele vai muito longe. E eu não vou tão longe, né? Como as ondas do rádio,
Mas eu tenho feito, Paulo de Tarso, de um tempo para cá, uma concentração maior no meu trabalho e utilizando essas mídias, né? Que as mídias também são necessárias para a gente, como falou de Deus, mas o que a gente tem que perceber é como utilizar essa mídia em nosso benefício. Inclusive você tem a questão da web, né, de vídeos e a própria web rádio, né? Essa semana você já arranjou um brinquedinho diferente. Graças a você, né, Paulo, que já iniciou esse trabalho com rádio web, eu também montei uma rádio web e estava faltando exatamente essa comunicação do poeta direto com o público e você me orientou em fazer essas transmissões ao vivo. Então, eu tenho feito na medida do meu tempo, à medida do possível, com que o meu trabalho, obviamente que não é um trabalho de tanta energia, como eu disse aqui diante dos dois poetas, mas a gente caminha, né? E caminho a gente faz caminhando mesmo, né? Percorrendo. E aí a gente percebe um dia que o nosso trabalho foi muito mais além do que o que a gente imaginava. Quando o Dideu Salles falou que a gente começou com 2 livrinhos, fazendo coisas assim que muita gente não ousava fazer, nós ousamos, né? E hoje eu continuo ousando, né? Já com outras mídias, com outra coisa. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que tocar, caminhar e fazer com que o nosso trabalho, a nossa poesia chegue a pessoas através dos instrumentos que nós temos. Moreira, você também faz rádio, né? Tem um programa chamado Cidadão Nordestino, nós já falamos inclusive no programa anterior. Mas o que é o rádio para você, essa mídia, essa valorização do poeta, do recital, de poder mostrar o que você produz através do rádio? Como é? Eu acho uma coisa fascinante o rádio, porque você chega nas mais longínquas comunidades e agora mais longe ainda através da internet, né? O programa Cidadão Nordestino eu já faço há quase 15 anos nas rádios lá de minha Acopiara. Você transmite também através da web Rádio Confiança. E é uma coisa muito simples e muito gostosa de fazer. Eu gravo lá em casa mesmo, tenho os equipamentos, gravo, monto devagarzinho. A gente atende os e-mails que chegam do Brasil todo. E eu continuo apaixonado pelo rádio. Tem lá uma vinheta muito boa do Dideu Salles, né? Uma essência. Numa dessas passagens do Dideus por São Paulo, nós gravamos lá na UCRAN, que é a União dos Cordelistas, Repentistas e Apologistas do Nordeste, da qual eu sou presidente agora. E foi um momento bom, né, Dideus? Ali, uns cantadores. Sempre muito bom. Ali, uns cantadores. Aí explorei bastante o Dideus, depois disse, olha, Dideus, agora você, por gentileza, grave aqui umas vinhetas. Você que tem essa voz muito bonita, bem postada, que tem a escola do rádio tradicional, e ele gravou várias vinhetas e de vez em quando a gente coloca lá. Pois é, e eu inclusive utilizo uma que você gravou para mim sobre Paulo de Tarso, o poeta de Itauá, comunicando, né? Uhum. Então isso também, a sua voz muito bem postada, muito obrigado. Nós vamos aí para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos nesse segundo bloco, vamos ouvir Dideu Salles recitando, Lucarocas, Moreira. Esse é o programa Cordel e Viola, aqui pela TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Já já voltaremos. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal
61.4 e Multiplay Canal 6. Esse programa vai ao ar todos os domingos, 8 da manhã, reprise às 22 horas. Na segunda-feira, outra reprise, 19 horas e 30 minutos. E quinta-feira, 17 horas. Aos nossos telespectadores, eu queria aproveitar aqui para abraçar a uma família que eu considero assim como a minha família, porque tive a oportunidade de trabalhar ao lado dessa família, Dona Socorro, o seu Aldenísio, o Denis, a Daniele, ali no Velho Timbó, Pacatuba, uma família sensacional. Estive semana passada com eles, há algum tempo não os via e tive assim o prazer, inclusive, de ir um almoço lá na casa deles, conversamos muito, colocamos os papos em dias. Então, a essa família maravilhosa, seu Aldenísio, Dona Socorro, o Denis, Daniele, Denise, enfim, a toda a família, os nossos sinceros agradecimentos. Já chegou aí a pequena Ana Sofia, a filha da Denise também, que eu não lembro agora o nome, mas toda essa família maravilhosa que eu considero assim como grandes amigos e são nossos telespectadores, né? Aos poucos as pessoas vão nos descobrindo na televisão. Eu lhe vi na televisão e aquela coisa vai marcando. O seu João aí no Conjunto Timbó, né, da Escola Adalto Ferreira, aos amigos queridos servidores da escola José Belisário, meu amigo Carlos deve estar hoje de cabeça inchada. O Ceará ontem se perdeu pela floresta, né? Mas é isso, amigo Carlos. Um grande abraço e vamos lá. É de Deus. Vamos ouvir aí uma poesia sua, daquelas que você gosta sempre de recitar e de mostrar ao nosso público. É sempre bom ouvir de Deus Salles. Ok, Paulinho. Mostrando aqui esse trabalho recente, ainda não foi nem lançado, né? Feito agora, mas ainda não foi lançado oficialmente. A capa muito bonita aí do álbum. O traço do meu amigo Aldífaro, que vai permanecer por muito tempo, que eu tenho bastante coisas desse gigante que nos deixou muita saudade. Então, desse trabalho aqui, que eu fiz com o Genildo Costa, eu vou recitar um poema chamado Cenário do Dia a Dia. Compreender os feitios de vida é muito complexo. Uns pregam boas ações, outros com o mal mantêm nexo. Uns exploram os mais ingênuos, outros negociam sexo. Está tudo desconexo dos preceitos de decência. A falta de humanidade, a ganância, a violência, aos poucos vão corroendo do ser humano a essência. Há avanços na ciência e na tecnologia, mas o povo sem emprego na política não confia e essa instabilidade nos furta toda a utopia. Manchetes do dia a dia em todo o noticiário. Filho assassina pai, morto sexagenário, criança estuprada e morta, sequestro de empresário. Com este horrendo cenário de violência que avança, ninguém acredita mais nos órgãos de segurança e o povo se trancafia revolto sem esperança. Mas eu nutro a esperança de voltar para minha aldeia, tomar banho de açude, pisar descalço na areia e contemplar a beleza da noite de lua cheia. A seca inclemente enfeia o sertão desassistido, mas lá ainda reina paz, de paz estou desnutrido, por isso quero voltar pro torrão que fui nascido. Vivo hoje entristecido, a metrópole me faz mal. Os costumes me entediam e este trânsito brutal me tangem às pressas de volta para o meu mundo rural. Não quero ler mais jornal e nem ver televisão. Depois que eu regressar ao meu querido sertão, só sorverei a cultura nativa da região. Quero preparar o chão e plantar boa semente, preparar cana caiana, fazer a minha aguardente e escrever a história do sertão e minha gente. Esse poema é muito lindo, viu? Eu já tinha ouvido, poeta, mas é muito bonito, viu? Muito obrigado, poeta. Parabéns, Como parabéns. tudo que você faz. Moreira, o que é que você vai trazer aí para nós, brindar aí com um dos seus poemas? Aí? Deixa eu então recitar um poema desse meu livro novo, Paulo de Tarso. O livro se chama Atitudes que Constroem e o poema se chama, deixa eu ler aqui, Visitando o Doutor. Por Moreira, acaso... Se você disser que é a capa, o desenho de capa. Muito bem lembrado. Nós estivemos em Brasília, tem uns 2 anos,
e lá encontramos o Jô Oliveira, um dos melhores desenhistas também, viu, Com certeza. poeta? E eu falei desse projeto, desse livro, e nós tínhamos 2 compromissos, um sexta e outro sábado à noite. Acho até que você estava lá. E no sábado ele me apareceu com esse desenho aqui que eu achei maravilhoso. Olha, ele chegou e disse, olha, poeta, que eu trouxe de presente aqui para você. Aí, claro que eu aproveitei e botei na capa do livro, né? E escrevi o poema chamado Visitando o Doutor. Sentindo coragem pouca, notando estranho sintoma, resquício de vida louca, de extravagância sem soma, igual um touro cansado, sonolento, estropiado e essa leseira aumentando, vi nos meus olhares vagos que era um passado de estragos ali me denunciando. Sem novo horizonte em vista, resolvi me consultar com um valente especialista que desasnou a falar. O senhor está muito fraco, os nervos foram para o saco, veio à tona o comodismo, seu caso é bem complicado depois de ter se entregado a tanto sedentarismo. Depois apertou meu braço, mediu a minha pressão, sondou o estômago e baço, escutou meu coração e viu de cara amarrada a carcaça esbudegada, braços duros, bucho mole, o pulmão sem resistência, a cabeça sem tenência e a boca igualmente um fole. O doutor notou ainda meus dedos enrijecidos, minha visão na berlinda, os calos endurecidos, as narinas dilatadas, as mãos magras e manchadas, o caminhar vagaroso, os calcanhares rachados, os cabelos branqueados e o coração preguiçoso. Sem me deixar explicar, declarou com voz macia: quem não sabe se cuidar, rapidamente atrofia. Teu colesterol subiu, a pressão diminuiu, o espinhaço afrouxou, as orelhas aumentaram, as canelas afinaram e a bunda desconotou. Mais tarde, para concluir, quis saber da minha infância e disse: dá para sentir que houve muita extravagância a partir da adolescência. Eu completei: e carência de orientação e de amparo, alimentação ruim, anos de labor sem fim e longas noites em claro. Se as pernas estão cansadas e os braços enrijecidos, é culpa das caminhadas atrás de sonhos perdidos. Se está lento o coração, é por causa de paixão, de planos que fracassaram, aspirações que ruíram, mulheres que me traíram e amigos que se afastaram. Dei outras explicações ao tolerante doutor, falei das desilusões porque passa um sonhador, e ele, pacientemente, concluiu: daqui para frente, o melhor é se conter. Não haja mais como um louco, dos outros espere pouco e deixe o tempo correr. Eita, Muito bom, poeta, muito bom. O Carocas, o que é que nós temos aí? Eu acho que eu vou buscar lá no passado, né, lá no início, quando eu persegui a rima, e assim, dentro de um campo mais de espiritualidade, no momento eu estava lá, aí eu digo: vinha só no meu caminho, triste sozinho na escuridão, fui seguindo o meu destino, fui me ver menino no meu coração. Minha caminhada triste me mostrou que existe ao longe uma luz. Dei mais algumas passadas e no decorrer da estrada me encontrei com Jesus. Que bom. E é quando eu persegui a rima, né, poeta? Interessante. De Deus, a nossa poesia, o cordel, né? Nós sabemos da questão do trato, né, que nós devemos dar ao cordel com métrica, rima e oração, né? Nós, como você disse, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo de tudo. Mas esse estudar, esse cuidado com o verso, a leitura de bons cordéis, podem construir poetas. Podem, se ele tiver O dom, né? A paixão. Perfeito nenhum. O poeta Manuel Bandeira, quando professor do Colégio Pedro II,
pelo segundo mesmo do Rio de Janeiro. No Rio. Quando perguntaram a ele se era difícil fazer poesia, ele respondeu: é muito fácil ou impossível. Já Mário Quintana, perguntado por um repórter como ele aprendeu a escrever. Ele disse: aprendi a escrever lendo, como se aprende a falar ouvindo. Então, é uma demonstração, ou são demonstrações incontestes de que a leitura ajuda bastante. Se a gente já nasce com o dom, porque quando o Manuel Bandeira disse que é muito fácil ou impossível, é porque para quem é poeta, né, versificar é a coisa mais simples, é espontânea, é natural, brota como as fontes. E Para quem não é o difícil. Patativa, por exemplo, que eu contesto quando ouço algumas pessoas desinformadas, ou até umas com bastante informação, mas que querem seguir pela estrada torta, dizer que Patativa era analfabeto. Patativa não teve há muito tempo de escola formal, mas o suficiente para aprender. Em 6 meses ele aprendeu e fazia poesia com a linguagem mais rebuscada, com a linguagem mais adloquial. Lia muito, Sonetos, né, por exemplo, que é uma composição difícil de se fazer e que exige uma linguagem rebuscada. E Patativa era um sonetista. E poemas em décimas do estilo de Rogaciano, de Castro Alves. Então, Patativa não era analfabeto, ele não tinha escolaridade formal. Mas, quando ele utilizava a linguagem rural, que não necessitava de ter os encantos, o esmero, o glamour da linguagem escolar, da linguagem da gramática, ele também fazia. Por quê? Porque era poeta. Então, independente de ele fazer a poesia clássica, na poesia popular já tinha bastante glamour, porque ele era poeta. Então, eu digo isso não com ar professoral, mas digo isso com muita singeleza e com muita ternura. Eu observo 2 pessoas, por exemplo, você que nós somos amigos há mais de 35 anos, desde a época do Léo Clube, e que trabalhei em Tauá, e grande foi a minha surpresa quando fui trabalhar na Rádio Difusora em Tauá, que o encontrei me mostrando produção poética. E eu achei interessante. E naquele momento eu não iria desestimular, dizer que a sua produção não estava boa, mas era produção incipiente, era produção do aprendiz. E hoje vejo com muita alegria que você desenvolveu, que você tem um trabalho robusto, que você contribui muito. Quer dizer, se você não tem escrito os primeiros versos, você não teria se lapidado. É verdade. Como eu, como o Moreira, o Lucarocas. Eu tive um privilégio de ter nascido já num berço entre cantadores grandes, entre poetas que sabiam. Então, quando eu me arrisquei, já foi, de certa forma... Hernandes Pereira foi um grande professor, grande professor, não só eu, mas muitos Já poetas. galopando, né? Por falar em poetas, grandes poetas, nós tivemos agora, no último dia 18 de janeiro, um falecimento, né? O passar para o andar de cima. Passamento, né? O passamento do grande mestre Louro Branco, né? Francisco Queiroz Maia, né? Francisco Maia de Queiroz. Maia de Queiroz, o popular Louro Branco, aqui do Feiticeiro, no Jaguaribe. Você que é um dos promoventes de cantoria, jurado de muitos festivais, nos fale aí um pouco de Louro Branco. Foi um dos poetas com quem tive relação muito forte, desde criança. E Louro era hóspede da minha casa, era hóspede da casa do Hernandes Pereira, que era vizinho, ia cantar com o Hernandes e ficava lá de mês inteiro em Crateús. Então, eu convivi muito com o Louro e o admirava bastante. Eu considero o maior, não o maior cantador, mas o maior repentista dentre todos os repentistas do Brasil. Eu digo isso sem nenhum medo. E a velocidade, a rapidez, o raciocínio, muito rápido o raciocínio dele. E ele, por exemplo, num festival onde caiu um mote, cantador, verso, viola, toada, prima e burdão. Isso não é fácil. Um trocadilho incrível. E ele brilhantemente nos ofertou essa pérola, dentre outras no mesmo mote. Ele disse: aqui desses arredores apresentou-se um senhor me dizendo: cantador, você que é um dos maiores, me diga quais as melhores coisas, olha o cavalgamento, me diga quais as melhores coisas dessa profissão. Lhe respondi: cidadão, são 6 coisinhas somente: viola, verso, repente, toada, prima e burdão. É lindo demais. Era um gênio. Poeta, corroborando tudo que você falou
há pouco a respeito do Patativa do Assaré. Deixa eu ler essa estrofe aqui, desse livro ainda, do poema O Poder que o Livro Tem. Patativa do Assaré foi fecundo, foi completo. A sua obra não é de poeta analfabeto, como a mídia propalava. Esse mestre mergulhava nas obras dos imortais. Possuía pouco estudo, mas era, antes de tudo, leitor atento e voraz. Verdade, 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 verdade. Então, Paulino, fizemos essa introdução para falarmos da questão da importância da leitura para o aprimoramento do poeta. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Quem lê mais, escreve melhor, tem condição de cinzelar com mais polidez o trabalho. Sem nenhuma Enriquece dúvida. O vocabulário, a capacidade de raciocínio e tudo. Moreira, você também lá em São Paulo teve a oportunidade de levar, de apresentar em alguns festivais Louro Branco. Como é que você via o poeta Louro Branco? Um amigo muito querido. Estivemos juntos aqui em Iguatu muitas vezes, em Acopiara. Participei de vários festivais aqui no Nordeste, ao lado de Louro Branco, e lá nos festivais que eu promovo em Diadema, ele cantou 2 vezes lá no Teatro Clara Nunes e sempre com muito brilhantismo. Uma dessas eu estava com você estava apresentando. Era. E naquela época, de Deus, você já percebeu que ele já não estava muito bem, ele já estava esquecendo o mote, né? Ele já se queixava de um pouco de diabetes amnésia, muito alto e não se cuidava. E daí para cá ele entrou em franca decadência, o que é uma pena, mas é uma coisa natural, porque a gente vai lembrar do Louro com alegria, com a saudade boa, porque ele deixou um legado muito bom, deixou uma obra de talvez perto de 1000 composições, né? Entre canções e faixas de CD e tudo mais. Pois é, nós vamos aqui para mais um intervalo, daqui a pouquinho voltaremos. Esse é o programa Cordel e Viola. Hoje aqui entrevistando esse trio maravilhoso, Dideu Salles, Lucarocas e Moreira de Acopiara. Inclusive eu gostaria só de pedir ao amigo aqui que desse uma focadinha aqui nessa foto. Essa foto... Desse retrato. Né, esse retrato aqui, está um pouco escuro, mas era esse trio na época. Olha aí, rapaz. Todo mundo Dideu magrinho. Salles, Moreira, Lucarocas e Moreira, né? Essa foto ela foi aonde? Vocês lembram? São Paulo. Foi em São Paulo, num passeio, acho que na primeira incursão desses dois lá para São Paulo. Eu já morava em São Bernardo do Campo, quando fui surpreendido por eles e nós tiramos essa foto. Ok, daqui a pouquinho voltaremos com o programa Cordel e Viola. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Eu gostaria de mandar um abraço ao nosso querido repentista, poeta, escritor e um grande ser humano. Meu professor também, quando tenho dúvidas poéticas, o consulto por estar mais perto, por termos assim um contato muito bom. Geraldo Amâncio Pereira, né? Um cantador de alto preço, um grande cantador. Concorda? Sem nenhuma dúvida, é um irmão, um poeta fabuloso. Moreira também concorda? Sem dúvida. Geraldo, né? Lucarocas Com conhece certeza. também, né? Lucarocas, você queria nos falar aí um pouco do projeto, dessa questão da educação
dentro da literatura de cordel e o que você está realmente trazendo para o seu público. E para ilustrar, eu poderia, vou dizer, o Chico Pedrosa, ele tem um poema que diz: outro dia viajando, entrei numa livraria, vi um livro destinado a ensinar poesia. Achei até engraçado, porque na capa dizia que para se aprender bastava comprar e ler, que facilmente aprendia. Mas poesia não se aprende, poesia se cultiva. Poesia é como a planta, regada, se mantém viva, abandonada, entristece, vergasta, esmorece, exausta, tomba inativa. Portanto, a poesia não é filha de ninguém. A poesia é um sopro que dentro da alma vem, é um grito de liberdade, é a sensibilidade que pouca gente não tem. Eu acho que esse poema ilustra essa questão, né, de Deus e Moreira, de você ter que estudar, que ler, que fazer isso acontecer. E falar em estudar e ler, a gente tem uma oportunidade de um tempo para cá de fazer com que o cordel, que é a nossa, digamos assim, a nossa marca, né, bem nordestina, bem da gente mesmo, a gente todos nós. E nossa escola, né? E nós trabalhamos com isso. E nós fazemos isso agora com que esse cordel chegue na escola. E aí, aproveitando a minha experiência, e você me perguntou como é que está, aproveitando a minha experiência de educação, né, de 30 anos de educação e mais 30 anos de cordel, eu criei um projeto chamado o Cordel na Educação Fazendo Transformação, aonde através do cordel a gente faz inserção de vários temas, de vários assuntos, fazendo essa ponte. E o carro-chefe, na realidade, a linguagem é o cordel, mas a gente consegue fazer muita coisa através do cordel, como o Moreira, como o Paulo de Tarso, você, Paulo de Tarso, como o de Deus, acha, né, acolhida hoje nas escolas, como a gente não tinha antes, não é verdade? Com certeza. Ok, né? Então isso é interessante. De Deus, mais um poema aí para os nossos telespectadores. Vamos nessa linha de elevar a estima das pessoas, né? Se já nascemos dotados do fulgor da inteligência, da energia do bem, da luz, da benevolência, devemos trilhar na vida com compostura e decência. Não cobice a opulência, mas tenha ética e vergonha. Dissolva ressentimentos, ao mal sempre se oponha, construindo vida honrada como a maioria sonha. Só acha a vida enfadonha quem tem viver inconsútil. Procure ser mais frutífero, abandone a vida fútil e reserve pelo menos um dia para ser útil. Jamais sinta-se inútil nas horas de indecisão. A vida não oferece só graça e satisfação. Faça uma pausa, reflita e encontrará a solução. Um forte aperto de mão, um abraço afetuoso, um elogio sincero ou um beijo carinhoso deixam qualquer ser humano lisonjeado e vaidoso. Quem busca lições no idoso e bebe o olor da infância, sorve no jardim da vida a mais singular fragrância, vê na vida mais beleza, no mundo mais elegância. Não provoque dissonância ao liderar um comboio, não podendo ser o trigo, jamais queira ser o joio. Se precisar, peça auxílio, podendo não negue apoio. Refresque-se no arroio, descanse à sombra do arbusto, seja um paladino ínclito, transite sem nenhum susto. A arma da covardia não faz medo a quem é justo. Aí, poeta. Que bom, né? Moreira, o que é que nós temos aí de poema aí para o nosso? Deixa eu falar rapidamente desse livro. projetinho aqui. Pouco antes de eu vir para cá, para o Ceará, eu me lembrando lá dos Inhamuns, região onde meu pai sempre transitava, e era um nome muito fascinante, uma palavra forte, Inhamuns. E de tanto ouvir de Deus falar dos Inhamuns, eu fiz essa história, 2 famílias em conflito e o amor de Luiz e Helena. Isso aqui virou um cordel de quase 100 cestilhas, quase 100 estrofes. Depois fiz uma apresentação e está aqui. Mas deixa eu então, já que você me instiga, deixa eu ler as 3 últimas estrofes, com versos decassílabos desse outro cordel. Estupro geral. Não é sobre estupro, não. O estupro é no sentido figurado, aqui, você vai entender.
É comum estuprar-se a natureza com projetos que são muito mal feitos, com barragens repletas de rejeitos que se quebram levando a boniteza. É comum por aqui chegar empresa, vinda lá não sei de onde, se instalar, retirar as riquezas, devastar, deixar morto o lugar que era só vida e ir embora deixando uma ferida que nem mesmo em 100 anos vai sarar. É comum no Brasil de oeste a leste, todo dia estuprar-se o motorista, que de impostos já tem comprida lista, para pagar mas enfrenta duro teste. A indústria da multa virou peste, você vai trabalhar e é multado. Sempre quis melhorar meu ordenado, mas pagando pedágio, multa e imposto, só me resta sentir grande desgosto e viver meu destino de estuprado. É comum estuprar-se no Brasil, sempre que amizades virtuais valem mais, muito mais do que as reais, ajudando a formar gente imbecil. Que não acha correto ser gentil, praticar a partilha, é educada para ser antiética, ocupada em roubar, barganhar fama e poder e ir para a vida pública, só fazer o que sempre foi feito na privada. Na verdade aqui é um texto com 12 estrofes, eu li somente as 3 últimas. Bom. Na realidade eu queria fazer uma provocação, né, aqui, porque não sei se os meus colegas aqui, amigos, recordam, a gente tem quase 30 anos de trajeto e a gente fez muitos trabalhos separados, né? E ao mesmo tempo juntos, mas duplados. Por exemplo, eu tinha trabalho como, acho que o nosso primeiro grande trabalho, embora tenha sido textos separados, quando a gente partiu, né, de Deus desse mundo afora, nós fizemos um trabalho muito, muito duplado, muito lindo mesmo, porque a gente desbravava, né, a gente chegava com um livro desse tamanho e a gente era desacreditado e a gente se fazia acreditar. Por quê? Porque a gente estava mostrando um trabalho. Então a gente fez trabalho com o de Deus e o Moreira fez trabalho com o de Deus também nesse sentido de viajar, alguma coisa até escrita. Eu fiz com o Moreira também e a provocação agora é a gente, a partir desse encontro, né, e até completar os 30 anos, que a gente se reúna e temos nossa produção e coloque, quem sabe, no livro, né, Moreira? E o Paulo de Tarso já está convidado para fazer a apresentação desse trabalho. O que você acha? Não é um projeto legal? Muito bacana, bacana, aprovado, viu? Aprovado, aí depois a gente vai discutir as bases aí, né? O programa Cordel e Viola, assim, sente-se honrado por receber esse trio, né? Por saber que de Deus esteve aqui nos nossos primeiros programas, inclusive foi um dos primeiros que eu convidei, mas aí houve um certo desencontro. De Deus tem o seu trabalho lá no Aracati, tem sempre o encontro com pessoas que estão divulgando ou mostrando alguma coisa na sua revista, e ele sempre tem essa luta. Mas que bom, né? Que maravilhoso a gente poder receber vocês aqui. De Deus, eu gostaria de saber, a nossa cantoria, nós sabemos aí, com o surgimento de novos talentos, de novos poetas, ela está sempre se renovando. Nós já falamos aqui também sobre coquistas, que esse já é uma coisa mais difícil, que não tem acontecido. Mas com relação ao cordel, o que é que nós que entendemos, que compreendemos um pouco dessa história do cordel, o que é que nós precisamos fazer para que surjam novos talentos e novos bons poetas cordelistas? Paulinho, eu tenho constatado que há um surgimento, há um interesse muito grande. Olha, nunca foi tão difundido, nunca foi tão recitado, nunca foi tão proclamado, nunca foi tão querido, tão bem recebido. O cordel vive hoje o seu melhor momento, ao meu ver. Uhum. Moreira, que daqui a pouco nas considerações dele, deverá falar disso. Porque antes era uma coisa, era tido como um resíduo, um subproduto. Hoje não. Ele está recebendo o tratamento, pelo menos parecido com o que merece, porque... Eu considero dentro dessa questão aí, por exemplo, esse espaço que o Clevson Viana conquistou nas bienais aqui do Ceará,
né? E agora já está na segunda-feira brasileira do Cordel. Esse espaço ele tem sido importante, né? Assim, para você fazer a reunião, trazer pessoas, mostrar como é que Qualquer evento dessa natureza é extremamente importante. É extremamente importante. Para fortalecer o cordel. Para fortalecer o cordel. E mais interessante ainda é se procurar reciclar nomes, que não seja uma coisa corriqueira, as mesmas pessoas, para poder o povo ter acesso aos novos valores, a quem está se interessando, a quem está produzindo. Porque tem muita gente produzindo, mas não tem um espaço para difundir. Às vezes falta o dinheiro para publicação e tem muita coisa também sem valor que está sendo publicada e difundida. Então eu acho que deve haver uma consciência de que o cordel é uma produção muito exigente. Exige a métrica, a rima. E tem muita gente que não conhece a rima perfeita, não conhece a métrica e às vezes também não aceita a opinião, né? Quando alguém vende, né, como cordel. E quem tem a oportunidade de pegar pela primeira vez um cordel mal feito, dificilmente vai degustar um cordel bom porque acha que tudo é daquela maneira. E tem muita gente escrevendo muito bem, tem muita produção boa publicada, além dos clássicos, né? Mas gente nova mesmo, muita gente nova produzindo coisa boa. Então eu acho que o cordel está no seu melhor momento. O cordel nas escolas, o cordel sendo trabalhado na sala de aula, isso é muito importante. E as produções, aqui devemos dar um crédito no Ceará à Lucinda, e também da IMEP e outras editoras desse Brasil que têm feito uma produção bonita, um cordel que desperta o interesse da criançada, com belas ilustrações, você, com textos bons. Participou daquele projeto lá de São Paulo, né, que foi muito bacana lá na Bienal de São Paulo, aquele projeto do livro sobre São Paulo Moreira também, né? Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês, a cada um de vocês. De Deus, como é que de Deus é encontrado nas redes sociais, essas mídias sociais, já que você falou que elas são importantes hoje? Como é que o ouvinte, o telespectador aqui do programa Cordel e Viola localiza de Deus Salles nas redes sociais? De Deus Salles, é o nome mesmo de Deus Salles, você vai me encontrar no Facebook. Lembrando que o de Deus, como é que se escreve? De Deus. D-I-D-E-U-S. É junto assim, de Deus, com D-I. Deus. Muito bem. E também o seu telefone, pode deixar o seu telefone aí. Ok. DDD 88 99612 7384. O Carocas usa inclusive aí o título de comunicólogo, né? Um cidadão que está sempre comunicando. O Carocas também tem aí, esse é que tem redes sociais aí para valer. A gente trabalha muito e agora eu estou com, né, o Lucarocas, que aí já tem esse poeta e comunicólogo. E ainda botaram uma coisa muito além da palavra, né? Na realidade, por quê? Porque a gente vai além da palavra, a gente vai para ação, a gente vai para a sala de aula e achar Lucarocas como é único, né? Não tem outro, é Lucarocas e telefone DDD 85 988974497, que também é o nosso velho WhatsApp. Zapeia pra gente que a gente faz cordel aí nas escolas, vai dizer verso aí com essa turma toda. Moreira. Também as pessoas me encontram muito fácil no Facebook. Moreira de Acopiara, vai aparecer muito fácil. Então vá lá para o Google e bote Moreira de Acopiara, que vai aparecer também um blog. E o meu e-mail é poetamoreiradeacopiara@gmail.com, poetamoreiradeacopiara@gmail.com, e o meu celular TIM, que é também o WhatsApp, é DDD 11 9 6342 9069 96342 9069. Paulo de Tarso, obrigado por a companhia, pela acolhida, muito bom estar com você. Obrigado, de Deus Salles, uma honra estar ao seu lado. Lucarocas, obrigado pela acolhida e por tudo, pelo incentivo, e que venham outros 30 anos. Valeu esse encontro. Valeu muito. Obrigado, Paulinho. Parabéns, que esse programa tenha vida muito longa. Moreira, é sempre uma honra encontrá-lo. Você sabe do carinho que nós temos um pelo outro. Aliás, que esse trio tem. Muito obrigado a você por estar conosco nesse programa e também ao nosso querido amigo e companheiro Lucarocas. E vamos torcer aqui para que o nosso próximo encontro, os quatro aqui, seja lá na Bienal de São Paulo, né? Poderá ser, sim. Será um Lucarocas. Não, eu queria dizer que nós temos um colega lá em Tianguá, o Didi, que faz um movimento cultural,
E ele disse, Caracos, um dia eu ainda trago os 3 aqui. E já pelejamos, não deu certo, né? Vamos ver se dá certo Uma agora. hora vai dar certo. Grande abraço. É isso aí, programa Cordel e Viola pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Domingo, 8 da manhã, reprise 22 horas, segunda-feira, 19 horas e 30 minutos e na quinta-feira, 17 horas. Tenham todos uma semana de paz, de alegria e até o próximo domingo, se Deus quiser. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.